Chegou o momento de escrever uma copy, seja um anúncio, seja uma página de vendas, um vídeo de vendas, um e-mail, seja lá o que for. Chegou o momento de escrever alguma copy e para isso é necessário ter algumas informações à mão. Seja uma pesquisa de público, produto, enfim, é necessário ter algumas informações para direcionar a comunicação. O que eu vou falar, para quem que eu vou falar, beleza? E nesse vídeo eu vou estar dando umas pinceladas nos principais pontos que eu vejo de pesquisa para se fazer uma copy, para que eu consiga ter um acervo ali de informações que, quando necessário, eu dou uma pesquisada, eu dou uma procurada, para aí sim eu conseguir escrever o que eu preciso. Muita gente fala a respeito de copy que a parte mais importante é a pesquisa. A pesquisa é a parte mais importante, 80% pesquisa e depois ali os 20% escrita e criatividade. O que eu discordo completamente. Porque uma pesquisa de mercado se faz relativamente rápida, não só em relação a tempo, tá fazendo essa comparação, mas uma pesquisa de mercado, em tese, qualquer pessoa vai ali, busca as informações de público, busca não sei o que, pergunta ali, tal, pro Google, e ele responde. Mas criar um conceito de uma campanha, criar uma big idea, criar ideias, criar peças em si, o e-mail, o anúncio, a página de maneira criativa, tendo embalado muito bem em torno de boas narrativas, é difícil. E justamente a habilidade do copywriter é conduzir a pessoa de um ponto até o outro, seja de uma página até um checkout, seja de um anúncio até uma página, de um e-mail até uma outra página, seja lá de onde for. Mas é ter a habilidade de conduzir as pessoas através da comunicação. Esse que é o trabalho primordial do copywriter. E não se tem, e o que faz isso não é a pesquisa, é ter um alinhamento das ideias, da comunicação em si, consiga conduzir, ter uma habilidade de comunicação muito apurada e também ter uma criatividade para conseguir se destacar, destacar essa mensagem, a narrativa ao longo do mercado, né, como um todo. E partindo para esse lado de pesquisa, cá estou eu com alguns feixes de sol aqui na minha cara, justamente porque o sol está aqui bem na minha frente. Vamos para o cerne desse vídeo. Aqui, como eu disse, eu vou trazer de maneira simples o que eu acho essencial, beleza? Numa pesquisa. Não existem mirabolâncias, esse, que nem eu já dei uma pincelada aqui, esse papo de 80% pesquisa, aqui fazer um vídeo de 2 horas enrolando um monte de pesquisa. Não, não é necessário. É relativamente rápida uma pesquisa, não que seja uma coisa de 5 minutos, mas é relativamente rápida se comparado com a criação das peças em si, que são necessárias para a campanha, seja lá o que vai ser feito. Beleza? O primeiro ponto, quando eu estou pensando em fazer uma pesquisa de copy, o ponto primordial, isso está tudo dentro relacionado à audiência em si, audiência e produto. São esses dois pontos que eu penso quando eu vou fazer alguma pesquisa no geral. Eu preciso ter essas informações, seja de público, seja de produto, beleza? Estou indo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para ver se essa câmera aqui ela foca. Acho que focou, agora de novo. E o primordial são dores e desejos. Muita gente fala disso, dor e desejo, dor e desejo. E por que isso? Para cada produto que eu penso em vender, ele está suprindo um problema, ou mais de um problema, se for um produto um pouco mais robusto. Para a criação de um produto, antes eu penso num problema, e para resolver aquele problema, eu ofereço um produto. E aí eu crio. E não o contrário. Eu não penso primeiro num produto. Eu enxergo primeiro um problema. Então, justamente por isso que eu preciso fazer essa pesquisa de dores e de desejos. Por causa que eu preciso saber justamente o que a pessoa ali do outro lado, o que em grande escala fomenta a audiência, o público, como é chamado, o que essa pessoa está buscando resolver. E o que ela deseja após ter essa dor sanada, cortada. Entende? Então eu preciso ter clareza disso, porque são várias nuances entre dores e desejos que a pessoa busca quando ela está adquirindo algum produto, algum serviço em si. Então eu preciso ter clareza desses pontos. E é justamente isso. O que a pessoa está buscando? O que ela quer do outro lado? Se eu estou pensando em comprar um curso de organização, sei lá, organização geral da minha casa, eu estou indo aqui um pouquinho para o lado para fugir do sol que está na minha casa. Mas se eu for fazer um curso, buscar algum curso de organização no geral, de atividades, meio que um planner, uma coisa assim, a minha dor é o quê? É não conseguir fazer as atividades que eu me proponho na minha rotina, porque está tudo embaralhado. É não ter clareza do que eu tenho que fazer. É não ter constância nas minhas atividades justamente pela desorganização. E aí vai, são as dores.
O meu desejo é o quê? Justamente ter uma rotina organizada, clara, prática, que eu consiga enxergar o que eu preciso fazer. Que eu tenha clareza de tudo isso, que eu consiga executar com constância justamente porque já está tudo alinhado. E eu não tenho que me preocupar em organizar as coisas para depois executar. Eu só vou me preocupar em executar. E depois analisar o que eu estou fazendo de tempos em tempos. E isso é uma coisa que eu falo bastante, falo sempre em relação a planejamento e processos. Esses dois temas, aí pela rede eu vejo que tem muito glamour de ter que se criar estruturas gigantescas, tanto de organização, de processos, de... Não. Eu já totalmente contrário, pensando em gestão de qualidade, pensando em processos. Eu fiz meu TCC em cima disso, mais de 130 páginas e estudando qualidade durante 2 semestres e processos. E é uma coisa que eu gosto muito, é a engenharia. E a engenharia em si, ela aborda organização, aborda processo, planejamento como um todo. É justamente eu direcionar um tempo para organizar as coisas, para fazer os processos daquelas coisas, como eles serão executados em determinado momento para frente, para que eu consiga me preocupar depois só em executar. Um momento eu me preocupo com a organização, com o planejamento, e outro eu me preocupo com a execução. Eu não faço as duas coisas juntas, senão dá treta, dá naba, dá ruim, total. E o maior tempo perdido nas coisas que a gente faz é justamente ter que voltar atrás para ficar arrumando rebarba de coisa que foi mal planejada. É aí que a gente perde tempo, a gente perde energia, a gente se estressa, é ter que ficar refazendo o processo mal feito. Então, planejar e depois executar. Uma coisa de cada vez. Beleza? Já pegando esse gancho, né? Porque eu toquei nesse assunto da organização e tal, eu gosto de bater muito nesse ponto. E os processos também em si. Quanto mais simples, melhor. Os processos. Não tem glamour de, eu tenho que ter um funil de processos muito bem estabelecido, um processo ninja master que vem daqui para lá e vira uma árvore genealógica de... Não. Quanto mais simples, melhor. Para eu executar, para eu analisar e para eu fazer a manutenção em cima. Beleza? Só espetáculo. Aí. Então, quando eu estou pensando em pesquisa de público, eu tenho que ter muito claro as dores e os desejos. O que está machucando? Olha, o que está pegando o calcanhar daquela audiência? Quais são os desejos dela através do meu produto? Beleza? Tem muito claro isso. Fazer uma listinha. E claro, essas pesquisas de público, pode fazer num Word ali, abre um Wordzinho e vai fazendo, vai botando essas informações ali primeiro, dores e desejos do público. O que eles estão buscando? E pode ser fazer também uma tabelinha ali, ou colocar listado mesmo quais são os problemas que o meu produto soluciona. Com base nisso, eu já vou estar tocando nesses temas, indiretamente. Eu já vou estar pincelando e passando por cima de dores e desejos da minha audiência. Beleza? Estou até olhando aqui se não tem como eu diminuir um pouco dessa luz aqui. Acho que foi. Deu, resolvido o problema. Beleza? E eu também, depois, claro, em grau, em quantidade, profundidade que eu tiver realmente interesse, é pensar justamente nos interesses da audiência, no âmbito geral, além de dores e desejos. Porque quando eu estou me comunicando com alguém, pensa nisso comigo, a todo momento eu vou estar me comunicando com a minha audiência, seja pelos stories, seja por um anúncio, seja por uma página, é tudo uma conversa. E se eu esquecer que tem ali uma linguagem de programação, tem ali um front-end, um back-end, uma página, tem ali um designer muito elaborado nos anúncios, não sei o quê. Se eu pegar grosso modo e pensar, é tudo uma folha de texto extensa. Que vamos dizer assim, que é tudo uma página só. Eu estou pensando num anúncio que vai para uma página, que vai para uma coisa. É como se fosse tudo um único texto. E eu estou levando a pessoa continuamente de um espaço para o outro. Eu começo no anúncio, eu chamo ela a atenção aqui no meu texto. E depois ela continua um textinho, ela cai numa página de vendas, depois ela vai para o e-mail, depois ela vai para outro lugar, tal. Tá entendendo? Então, é tudo comunicação. E quanto mais pontos eu souber de interesse daquela pessoa, são mais pontos que eu consigo fazer com que eu chame a atenção dela e que principalmente eu me conecte com ela. E quando eu consigo me conectar com a pessoa que está do outro lado, fica muito mais fácil para eu conduzir ela ao longo do texto. Se eu, por exemplo, sei que a audiência, ali as pessoas, elas, sei lá, elas têm mais de 30 anos e majoritariamente elas moram em determinada região, eu posso brincar com o regionalismo
em algumas situações, no anúncio, no e-mail, sei lá, no que for. Pegar um programa de televisão de referência. Eu posso pegar algum artista e pegar e fazer uma brincadeira justamente com o artista ali, com o filme, com a música, na hora que eu vou comunicar alguma coisa, em algum momento, entende? E aí eu estou trazendo criatividade para o contexto da mensagem, o que é muito legal. E também, como eu disse, conecta absurdamente. Então é muito interessante ter justamente esses pontos de dores e desejos e os interesses, no geral. Beleza? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o que muita gente chama, é o tema mais comum que eu já vi em vários projetos que eu já participei, que eu participo. Muita gente fala de ângulos de venda. O que seriam os ângulos de venda? Seria óticas diferentes de solucionar determinado problema. Para que serve o meu produto? Justamente são esses ângulos. Quando eu estou pensando em ângulo, eu estou pensando em variar. Eu estou indo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Eu estou olhando para alguma coisa e mudando a angulação. Eu estou olhando um pouco mais de lado, um pouco mais de cima, um pouco mais de baixo. E a cada perspectiva, a cada mudança no ângulo de visão, vamos dizer assim, em relação ao problema, eu consigo achar novas saídas, novas dores que ele soluciona. E eu posso vender mais em relação a uma dor do que a outra. Que nem eu falei da organização, eu posso testar o ângulo de venda justamente para a falta de consistência nas atividades do dia. Isso pode ser meu ângulo de venda. E eu posso depois testar o ângulo de venda da insatisfação em relação à desorganização. Depois eu posso testar justamente, enfim, sabe? E aí eu vou indo. Eu tenho vários pontos diferentes, sabe? E aí, de repente, se eu fizer alguma pesquisa, aí eu até coloquei ali algumas sugestões de sites, e eu vou deixar na descrição também, depois se quiser dar uma olhada, já vou deixar ali certinho, que você pode fazer pesquisas para ver volume de busca. E com isso, saber se tem gente buscando aquele tema. Entendeu? Por exemplo, eu já trabalhei em projetos em que se tinha lá um determinado produto que ele, vamos supor assim, que ele era para estética, era roupa, produto físico. E aí, depois de um tempo, o copywriter do projeto, antes de eu chegar nesse projeto, ele testou uma variação porque ele viu um comentário ou outro de uma pessoa a respeito do tema, já direcionado à saúde, não só à estética, foi fazendo algumas pesquisas e viu que o produto solucionava também, contribuía para ajudar numa questão de saúde mesmo, do corpo. Por causa da compressão, tecido, tal. E aí começou-se a se trabalhar, a vender em cima desse ponto, relacionado à saúde da pessoa, e não só à estética. Começou a vender muito mais, porque tinham muito mais pessoas querendo solucionar aquele problema e não achavam saídas, principalmente relacionado à roupa, e menos relacionada à estética daquele material. Era muito mais baixo. E o problema muito mais grave, muito mais urgente de se resolver. E é um dos pontos também quando a gente está olhando em relação ao mercado. Ter um problema que tenha uma urgência para ser resolvido, um mercado em que tenha capacidade financeira, que tenha a bala na agulha para poder pagar a respeito daquele produto, daquele serviço, e que tenha realmente demanda, né? Tenha uma quantidade bem grande de gente. São os principais pontos. E nesses sites aqui, eu consigo fazer uma pesquisa e encontrar justamente esse volume. O primeiro deles é o Google Trends. Eu só vou lá e consigo pesquisar alguma coisa, sei lá, organização. Problemas, dificuldade com organização. Ele já vai aparecer a região do Brasil, ele já vai aparecer ali o volume de busca, perguntas relacionadas. É muito semelhante, tanto o Google Trends quanto o Uber Suggest. São dois sites muito interessantes, são os que eu mais uso para fazer esse tipo de busca. O Uber Suggest mais ainda, e o SEMrush também. São bem conhecidos, de certo modo, esses três sites. E, além disso, você também pode, e aí é mais indicado que seja em aba anônima, seja no YouTube ou no Google, para quem não tenha visto de pesquisa, né? Eu entrar numa aba anônima e pesquisar, botar, mas não dar Enter, eu só escrever ali na barra de pesquisa, seja do YouTube ou do Google, a respeito do tema, a respeito do que eu estou querendo buscar a solução. Com isso, o próprio YouTube, a própria plataforma YouTube ou Google,
eles já vão direcionar as pesquisas em ordem de volume. A primeira que aparece ali é o que tem mais volume e é o mais recente também. Então, ele já vai mostrar ali mesmo justamente o que tem de gente procurando. Já serve muito para direcionar isso, beleza? Além de que no YouTube também pode procurar e depois modificar a data. Aí tu vai pesquisar alguma coisa, como organizar bem a minha casa, não sei o que, como organizar as minhas atividades do dia, pensando na organização, né, seguindo essa mesma linha. E aí ele já vai mostrar várias coisas relacionadas, como organizar na minha casa, como organizar nas minhas atividades, ele já vai mostrando coisas mais extensas e outras coisas relacionadas a isso, entendeu? Na hora que for pesquisar, ele vai abrir aquela abinha de pesquisa e tal. Em YouTube, por exemplo, tu pode botar em relação a período, e é indicado ver de 30 dias, nos últimos meses, aí, últimos 2 meses, 3 meses, ver 15 dias também, ver os mais recentes e também por número de visualização. Aí tu vai conseguir ver onde está indo um volume massivo de pessoas e também em relação à atualidade. Porque muitas vezes é um tema que tem muita pesquisa, mas lá de muito tempo atrás. Então essa pesquisa ela anda mais lenta. Mas eu quero uma coisa para hoje, eu quero buscar um tema mais recente, eu quero, entende? Aí eu vou lá e coloco justamente número de visualizações e data, as mais recentes. Beleza? Então aí fica as dicas justamente para achar esses ângulos de venda e também o volume de venda. Beleza? Ângulos de venda, muitas vezes eles vão surgir com a própria utilização do produto. Vai vendo que as pessoas elas vão dando feedbacks e muitas vezes vão clareando pontos que nem se sabia que o produto solucionava. Entendeu? Ou coisas que são, vamos dizer assim, problemas que eu pensava que eram secundários, que as pessoas buscariam resolver depois, eu vejo que são problemas primários, na verdade. Que tem mais ênfase na resolução do que eu pensei, do que o outro que eu considerava ser o principal, entendeu? Então, justamente isso. Como aconteceu também com a roupa. Foi utilizando, foi vendendo, pensando num problema que depois, por feedbacks de outras pessoas, que se chegou nesse problema que o produto resolvia. E aí se fez mais umas pesquisas para ver a validação, para ver o volume e tal, achou, beleza, é isso. E até hoje se tem vendido em cima desse problema, foi descoberto. E o volume estourou absurdamente de vender, mirando nesse outro problema, entendeu? Isso deixou o outro ali como um secundário, vamos dizer assim. E por último, aqui eu já não estou, eu estou pensando em público, de certo modo, porque tudo que é pesquisa, quando eu estou pensando em concorrência também, eu também estou pensando no público, por causa que é justamente o público que ele dá o direcionamento para a concorrência fazer os próprios produtos. A concorrência faz os produtos fazendo pesquisa de público. Aí depois, por mais que eu esteja procurando na concorrência, mas de certo modo eu também estou procurando no público geral. Está sempre envolvendo o público, entende? Então, vamos chamar de pesquisa de concorrência. Mas é muito bom pegar também alguns produtos da concorrência, produtos semelhantes. Eu estou vendendo lá o planner da organização, sei lá. Aí eu vou procurar lá, se é um infoproduto, eu vou lá na Hotmart. Eu jogo no Google, eu procuro de alguma maneira no mercado, seja lá o que for, se eu vendo tênis, eu vou entrar em vários sites que vendem tênis, vou ver da mesma marca, vou ver modelos semelhantes. E aí eu consigo ver o que eles estão abordando ali de diferencial. Ali eu consigo ter muito norte em relação à oferta, que aí eu já vou ter provavelmente muita coisa validada, ainda mais se eu conseguir ver quantidade de venda. Eu já consigo ver pontos importantes de argumentos, beleza? Ah, aqui eu vou colocar também produtos semelhantes. Eu vou botar aqui antes, biblioteca de anúncios. Pesquisa na concorrência, ou isso aqui seria para isso aqui, ângulo de venda. Ah, eu vou botar nesse aqui, na verdade. Aqui, ó. Barra biblioteca de anúncios. Acho que esse aqui é melhor. Não tinha pensado nisso, mas esse aqui é maravilhoso e assim, bom, vale dar uma olhada. Só voltando aqui rapidinho, vai olhar volume de vendas e ângulo e tal, vale muito a pena procurar na biblioteca de anúncios do Facebook. Porque lá justamente eu consigo ver anúncios que já foram validados. Não pelo formato, pela criatividade, pelo argumento em si, mas pelo ângulo de venda. Pelo que quem já escalou aqueles anúncios, tem muitos anúncios daquele rodando, o que aquela pessoa está mirando para falar, o argumento dela. E ali eu já sei de um ângulo de venda com bastante potencial. Aí eu posso ver um anúncio que está rodando bastante, aí eu procuro lá organização de rotina, organização sei lá o quê. Aí eu vejo lá mais argumentos do que o outro, é bem provável que aquilo lá tenha um volume de pesquisa muito maior.
e que seja um ângulo de venda muito forte. Então, beleza. A partir dessa pesquisa, eu faço a minha própria pesquisa, vendo o volume e valido aquilo dali, que provavelmente já vai estar validado, se tiver muito anúncio subido, né? Ou escalado, né, que se chama, né? Beleza? Então vale muito a pena. A biblioteca de anúncios também é uma fonte muito boa para estar se buscando isso. E aí, por último, a pesquisa na concorrência. Ver os produtos semelhantes para justamente encontrar pontos de ofertas, pontos de argumentação e eu também conseguir diferenciar a minha oferta da concorrência. Fazer o que se chama a tal da PUV, né? Proposta Única de Valor. Eu adoro falar siglas, não para ficar com aquele ar de nossa, Arthur, o rei da sigla, mas justamente para te, vamos dizer assim, normalizar em relação e familiarizar, né, em relação a esses termos, né? Porque muitas vezes tu vai fazer uma pesquisa, tu vai ver algum outro vídeo, a pessoa fala essas siglas, mas sem dar explicação do que é. Eu já gosto de falar para te já se formalizar, normalizar aí, entendeu? Em relação a isso. A PUV, Proposta Única de Valor. Qual que é o diferencial de proposta de mercado diante dos concorrentes? E aí, beleza. Quando eu faço essa pesquisa, eu consigo saber o que eles estão ofertando, eu posso buscar alguma coisa diferente, e aí justamente eu encontro o meu ponto de diferenciação no mercado. Seja na comunicação, na minha oferta, de comunicar tudo isso, beleza? E aí, também é muito interessante nesses sites, como eu disse, ver as avaliações das pessoas, ver os feedbacks, comentários, e aí seja na página do próprio produto ou em comunidades relacionadas ao assunto. Ali eu consigo tirar vários insights de melhoria de produto, de condição de oferta, justamente de ângulos de venda, coisas que as pessoas já estão falando que solucionam, isso, aquilo, entendeu? Então, basicamente, se eu fosse definir uma boa pesquisa de copy, e isso pode se ter, lógico, um documento ali e com o passar do tempo vai se agregando, vai se melhorando, vai acrescentando coisas a mais, beleza? Mas quando eu estou pensando, grosseiramente é o quê? Eu preciso ter muito claro dores e desejos da minha audiência, imprescindível, preciso ter claramente isso estampado, dores e desejos, interesses gerais, é uma boa, muito bom também, para eu procurar uma diferenciação na minha comunicação, alguns outros pontos que eu posso encostar para gerar essa conexão com a pessoa do outro lado. Depois eu parto para ângulos de vendas, para ver quais são os pontos argumentativos possíveis, quais são as soluções que aquele meu produto entrega, que talvez eu não conheça, e que seja muito interessante abordar, porque pode ter um volume de pesquisa, um volume de vendas possível muito maior do que com aquele outro argumento que eu estou tentando buscar as pessoas, puxar elas de alguma maneira. E com isso, eu busco fazer no Google Trends, no Uber Suggest, SEMrush, no YouTube, no Google, e utilizando também a biblioteca de anúncios. Beleza? E por último, a pesquisa de concorrência, para eu ver justamente a tal da PUV, Proposta Única de Valor. Eu consigo já dar uma olhada no que o pessoal do mercado está batendo para vender, os argumentos deles, tanto quanto questão de oferta, o que eles estão entregando, para eu buscar alguma coisa diferente. E também nivelação de preço, eu consigo, entendeu? Fazer esse estudo aí, esse benchmark, que se chama também, né? E aí eu também consigo, tanto na página de produto, ou em algumas comunidades, me atentar a feedbacks, comentários no âmbito geral, para ver já que melhorias que eu posso fazer de antemão em relação ao produto que a outra pessoa ali, que é meu concorrente, está deixando de desejar. Beleza? O que eu posso melhorar? Um argumento de venda, um ângulo de venda. Fechou? É isso. Eu acredito que com isso já vai ter uma pesquisa bem robusta em relação ao que você pode estar fazendo aí de pesquisa para começar a mexer os palitinhos. E lembrando que isso é legal você tendo um arquivo guardado e depois, como eu disse, vai se mexendo com o passar do tempo, vai dando um ajustezinho ou outro. Mas é muito bom ter isso alinhado, por causa que aí qualquer pessoa, seja você quem vai escrever, vai fazer a copy, ou alguma outra pessoa que vai chamar depois em algum momento para entrar na equipe, para fazer um projeto X, vai contratar um freelance, pô, só entrega essa folhinha pro cara. Fulano, tá tudo aqui, ó, as explicações do meu público, de produto, de concorrência, enfim, já fica muito mais fácil. Já mata esse tempo do cara da copy ter que ficar procurando, porque em tese não teria que ficar procurando, entendeu? Claro, para ter um entendimento e mais a fundo, em paralelo já tendo esse documento. Beleza? Porque o papel do copy, principalmente eu, Arthur, defendo que é justamente pensar criativamente e amarrar a comunicação, e não ficar fazendo pesquisa de público. Até porque nos projetos que eu entro hoje, em dia, nos últimos tempos também, eu já pego essa pesquisa pronta. Ou se não tiver alguma informação, eu só dou uma lapidada, enfim, dou uma olhada um pouco mais a fundo, tento procurar alguma coisa com o passar do tempo, justamente pensando em ângulos de venda e tal. Mas isso é bom que já venha pronto. E se tu já tiver isso, já vai ser uma mão na roda.
justamente para te ver o histórico que está lapidando em cima, está melhorando, acompanhando ângulos de venda e tal, quando passar para alguma outra pessoa que vai prestar algum serviço, vai participar da equipe. Beleza? Acredito que isso já seja bem útil, vai dar um documento bem legal, e já vai ter uma diretriz muito boa de para onde você pode guiar sua comunicação. E aí, a partir dele, aí você pode fazer um documento de campanha. E aí vai pensar em big idea, vai pensar em conceito, vai pensar em headlines para colocar aqui e ali, tudo relacionado com os dores, desejos, audiência no geral. Seja em relação a produto, oferta, público. Beleza? É isso. Se gostou desse vídeo, convido você a se inscrever aqui no canal, compartilhar isso com mais pessoas que você acha que vai agregar, tá bom? E ficar aqui por dentro de mais melhores vídeos cada vez mais. Curte aqui esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai ser útil. E se quiser comentar alguma coisa a respeito do vídeo em si ou alguma ideia de vídeo futuro, também é muito bem-vindo. Valeu? Espero que seja útil. Até mais. Tchau, tchau.